Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 12º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos coloca diante das fragilidades que o ser humano está acometido. Na segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Romanos, São Paulo nos fala da fragilidade do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio dele todos se tornam pecadores, Adão. Então o pecado, ele está na origem, por isso a gente fala de pecado original. Por conta da queda dos nossos primeiros pais no paraíso, toda a descendência de Adão, então também carrega consigo a herança do pecado. Essa fragilidade, essa concupiscência que nos leva, muitas vezes, como vai nos ensinar depois São Paulo, a não fazer o bem que a gente quer e acabar fazendo o mal que a gente não quer. E todos nós estamos propensos a isso. Essa é uma realidade que toda criatura humana está sujeita. O pecado. Aquele que não só pode destruir o corpo, mas o pecado também pode destruir a alma. E disse Jesus, é a esse que nós devemos temer, diz aqui. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ninguém pode mandar a mim ou a você para o inferno, ninguém. Às vezes algumas pessoas mandam, né? Vai para o inferno, né? Mas a gente não vai, né? Não vai. A gente não obedece nem a mãe, vai obedecer os outros, né? Então, podem mandar, mas ninguém tem poder, ninguém tem a capacidade de mandar ninguém para o inferno. A única pessoa que pode nos mandar para o inferno somos nós mesmos, por meio do pecado. O pecado pode sim levar para o inferno. E diz Jesus, a esse nós devemos temer. E aqui vem, queridos, a palavra que nos ajuda a entender um pouquinho o quanto nós vivemos muitas vezes tendo medo de coisas erradas, que não precisava ter medo. A gente tem medo das pessoas, a gente tem medo do sistema, a gente tem medo, né, do futuro. Quantos medos nos rodeiam. E aí Jesus diz, viu, não precisa ter medo dessas coisas não. O profeta Jeremias, na primeira leitura que nós ouvimos, está sendo perseguido. Aqueles que o rodeiam ficam esperando ele cometer alguma coisa para poder pegá-lo, para poder acusá-lo, ficam até mesmo tramando contra ele. Mas qual é a palavra do profeta? Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. O profeta compreende que ao lado dele existe muita maldade. Assim como eu e você, nós sabemos. Existe muita maldade. Algumas reveladas, né? Gente que se mostra maldosa. Coisas que mostram a cara do mal. Circunstâncias que nós estamos vendo no mundo de hoje, né, as guerras que se levantam, as rixas, as rivalidades, né, a polarização em tudo, né, em política, em futebol, em economia, tudo, né? E nós vemos, existe muita, mas muita maldade nisso tudo. Mas existe também aquela maldade velada, né? Os famosos lobos em pele de cordeiro. Não é só vinho com esse nome que tem não, viu gente? Não, tem muita gente por aí que parece um lobo, que parece um cordeirinho, mas por trás é um lobo feroz, querendo tirar você do seu cargo lá no seu serviço, querendo destruir a inocência dos seus filhos, querendo avançar contra o seu casamento. Existem muitos que parecem cordeirinhos, mas na verdade são lobos ferozes, querendo destruir, querendo atacar.
querendo acabar com aquilo que você é e com aquilo que você tem, e não aparecem. Dão o tapa e esconde a mão. E tem. Não podemos ser ingênuos e achar, ai não é porque é tudo lindo, é tudo. Não. Existe maldade sim. O mundo é maravilhoso, como eu sempre digo, o mundo é bom, Deus criou tudo bom, mas a escolha do ser humano o faz mal, muitas vezes e muito mal. Então a maldade existe no pecado, que é algo nosso, e existe no mundo, nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí vem a palavra para dizer, mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Aí vem Jesus para dizer, não tenhais medo dos homens. Aí vem São Paulo na segunda leitura para dizer, mas isso, a transgressão de um só levou a multidão à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou abundantemente sobre todos nós, queridos. Resumindo toda essa palavra de Deus na liturgia de hoje, não existe mal que não seja vencido por Deus. Não existe. Todas as situações, sejam elas internas, que existe dentro de mim, de você, por causa do pecado, o que herdamos de Adão, pois bem, Cristo morreu e ressuscitou, e aí então o pecado também foi vencido. A morte, que é consequência do pecado, foi vencida pela vida de Cristo. São José Maria Escrivá diz, confia no teu Deus, pois Ele nunca perde batalhas. Confia sempre no teu Deus. É com essa confiança que a palavra de Deus hoje nos ajuda a iniciarmos a semana que estamos agora começando. Com essa certeza, a fragilidade do pecado nos domina, a maldade do mundo nos rodeia, mas temos um Deus que é mais forte. Como valente guerreiro, Ele está ao nosso lado, e aqueles que avançam contra nós cairão vencidos, se cobrirão de vergonha por não terem tido êxito. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Queridos, do que você tem medo, hein? Você tem medo de alguma coisa? Ai, padre, acho que não tenho medo de nada, não. Tem gente que já é tão calejado na vida, que às vezes já nem tem medo de nada. Mas tem muita gente que tem. E os medos, eles vão dominando, eles vão entrando na nossa vida, e se a gente não percebe, vão nos impedindo de fazer as coisas, de avançar, de dar passos na direção, né, de uma prosperidade, de uma felicidade. Não sei se vocês sabem, mas os nossos jovens hoje, eles têm medo de casar. Tem medo. Sabe por quê? Que está pintando por aí o casamento como algo ruim, como algo que não é bom. Olha, o casal que semana passada fez 50 anos de casado. O máximo que eu já abençoei um dia foi um matrimônio de 76 anos de casado. Vão com fé, vai com fé. Um dia é uma mão machucada, outro dia é uma coluna que está travada, mas vai na fé que dá certo, né? Mas hoje os nossos jovens olham para a família, olham para o casamento como algo que já não é bom. Então, tem medo de assumir o compromisso, tem medo de casar, já não querem mais. O mundo os assustou. Outros medos, o medo do futuro. As pessoas estão vivendo tão ansiosas, tão preocupadas com o amanhã, tão adiantadas, né? Já não vive-se mais o hoje, mas sempre muito acelerado. Então, tem gente que já não dormiu bem essa noite, preocupado com a segunda-feira. Vai chegar na segunda-feira cansado. Qual é a probabilidade do dia da manhã ser ruim para uma pessoa dessa? Muito maior, sabe por quê? Já faz 3 dias que ela não está dormindo, preocupada com a segunda-feira. E as pessoas têm medo do amanhã.
Aí vem o medo da morte, aí vem o medo das enfermidades. A pandemia deixou o ser humano em pânico, e aí agora qualquer tosse que alguém dá do seu lado, você já sai correndo, não quer nem ver ninguém. O medo domina, o medo vai tirando a confiança, a esperança e a certeza de que nós temos um Deus que é por nós, não é contra nós. Deus não é o nosso adversário, Deus não é aquele que nos olha para punir, mas é um Deus que nos ama e que nos guarda, que está ao nosso lado como um forte guerreiro. E que tudo aquilo que se levanta contra a criatura de Deus, os filhos e filhas amados de Deus, esses vão cair vencidos, serão envergonhados, serão. Se confiarmos nisso, queridos, nós vamos viver bem. Nós vamos derrotando os medos que nos aprisionam. Nós vamos vencendo aquelas situações que parecem se levantar muito mais forte do que qualquer coisa. Pois eu digo, diante de muita coisa na vida, eu e você, nós somos uns fracotes. Nós somos. Nós não temos força. Contra muita coisa que tem se levantado por aí, eu e você não damos conta. As coisas que têm se levantado são muito mais fortes do que nós, como o pecado. Mas Deus é mais forte do que tudo isso. E se nós declaramos como profeta, mas o Senhor está ao meu lado, como um forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. E perceba, o profeta diz a palavra no presente, não é o Senhor esteve ao meu lado. São Paulo, quando vai falar disso, e se eu não me engano nós vamos ouvir isso a semana que vem, na solenidade de São Pedro e São Paulo, São Paulo vai usar a palavra no passado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Por quê? Porque foi numa situação específica. Agora aqui o profeta Jeremias usa a palavra no presente, o Senhor está ao meu lado. O Senhor está em todas as situações, não em uma situação específica, não em uma batalha que você trava, não em um problema que você enfrenta, não em uma dificuldade que se levanta, mas em todas as situações, em todos os momentos, nós temos a capacidade e a certeza de dizer como Jeremias: o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Se eu sou fraco diante das tentações do pecado, diante das situações que se levantam para me destruir, do meu lado tem um Deus que é forte e é um valente guerreiro. E mais uma vez repito a palavra de São José Maria, que nunca perde batalhas. Peguemos a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Vasculhemos a palavra de Deus para ver se em algum momento Deus perdeu alguma coisa. Nunca, nunca. Nenhuma batalha, aqueles que estavam com Deus saíram frustrados, nenhuma. A fé nos dá essa certeza de que Ele está ao nosso lado e de que de todas as situações, de todas as circunstâncias, nós iremos vencer com Deus. Com Deus. Porque Jesus no Evangelho de hoje termina assim: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Estar do lado de Deus, estarmos juntos dele, estarmos com ele, é saber: o Senhor está ao meu lado, eu estou com ele. E é aquilo que eu digo constantemente aqui para vocês: Jesus, vamos enfrentar o dia de hoje. É porque eu digo, matar um leão por dia está ficando fácil, né? Difícil está sendo desviar das antas, né? Mas Senhor, vamos comigo. Se o Senhor for comigo, eu dou conta. Se o Senhor for comigo, eu vou conseguir. Se o Senhor estiver ao meu lado, eu vou vencer. Esse dia de hoje não vai ser a minha derrota. Esse dia de hoje não vai me destruir. Esse problema não vai acabar comigo. Senhor,
o Senhor está ao meu lado, então eu vou lá. O médico falou que eu tenho que fazer uma cirurgia, então eu vou fazer a cirurgia. O Senhor está ao meu lado, o Senhor é um forte guerreiro, vence sempre. Quantas pessoas que a gente conhece e que travam as difíceis batalhas contra a enfermidade e que não desanimam, não desanimam. Cada resultado de exame que recebe é um balde de água fria, né? Ai, achei que tinha melhorado, não melhorou, mas vamos lá, vamos continuar, vamos enfrentar, vamos lá, Deus está comigo. Quantos olhos dizem assim, Deus está comigo, né, padre? Sim, Deus está com você, Deus está. Não pode desanimar, né? Não, não pode desanimar. É essa fé que nos leva adiante, é essa fé que nos faz vencer os nossos medos, que nos ajuda a enfrentar quando tudo parece ser mais forte do que nós. E volto a dizer, as coisas estão se tornando mais fortes do que nós, mas não são mais fortes do que Deus. E se temos essa confiança e podemos dizer como profeta, o Senhor está ao meu lado. Que esta oração, que essa certeza de Jeremias nos ajude a viver essa semana, que você possa lembrar muitas vezes: o Senhor está ao meu lado, o Senhor está ao meu lado. No seu trabalho, o Senhor está ao meu lado. Lá em casa, né, no estresse de todo mundo lá, né, o Senhor está ao meu lado. No consultório médico, o Senhor está ao meu lado. Em todas as situações, aquela vontade que você tem, aquele momento que você tem vontade que a pessoa não vai, porque você já aprendeu que ninguém manda ninguém para o inferno, né? Mas às vezes lá no trânsito, né, quando você tem vontade de mandar aquele motorista que não deu seta e ficou parado, né, para 492 pessoas descer do carro dele sem avisar, né? Você tem vontade de mandar para o inferno e fala assim: o Senhor está aqui ao meu lado, o Senhor está ao meu lado, né? Essa certeza de que o Senhor está conosco, que vai nos protegendo do mundo e de nós mesmos. A certeza de que o Senhor está ao nosso lado me protege de mim. De mim. Peçamos a Deus hoje, nessa Eucaristia, esta coragem, a coragem de enfrentar, sabendo que nós somos fracos, mas temos do nosso lado um Deus que é forte e que não perde nenhuma batalha. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio